Salve galera, Flávio aqui para falar para vocês sobre o episódio de hoje. A gente convida mais uma vez o João Pedro Oliveira, o nosso querido JJ, do podcast Jets no Ar, que é integrante da rede Fambonanet de podcast, para falar com ele exclusivamente sobre o New York Jets, que é o time que ele cobre. A gente fala sobre o futuro da franquia, a gente fala quem foram as grandes revelações do ano e se eles têm o franchise quarterback deles no Zach Wilson. A gente fala também sobre as grandes steals da waiver wire, para quem gosta de fantasy football, e fala com ele sobre o que esperar desse Jets para a próxima temporada. Você não pode perder, o episódio está incrível. Agora é só largar o play e estica suas pernas que o episódio vai começar. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro e Flavinho. Quem diria que o universo é uma coisa maravilhosa, né, Flavinho? Porque vai de um lado, volta do outro. Se na NBA o meu time é mais do que freguês do time dele, não, como o próprio Joel Embiid diz, a gente não pode nem se chamar de uma rivalidade, afinal de contas ele sempre chuta o nosso traseiro. Na NFL, o doce sabor, Flavinho, o doce sabor de saber que New York Jets, que é o tema do nosso episódio de hoje, do nosso querido JJ do Jets no Ar, nunca ganhou do meu Philadelphia Eagles, mas seja muito bem-vindo mais uma vez, JJ. O bom disso tudo é que pelo menos na NFL a gente joga de 4 em 4 anos, né? Na NBA é surra 4 vezes no ano. Então... valem por 8. O nome JJ, o Jatinho, nunca fez tanto sentido do que quanto esse podcast. Agora tá explicado, né? Agora tá explicado. Finalmente foi explicado esse O segredo. mistério foi resolvido. Cara, bom demais estar com vocês aqui mais uma vez para falar agora de NFL, falar de Jets. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vocês estiveram lá no Jets no Ar também participando quando a gente falou do pós-draft. Então a gente vai poder revisitar também algumas coisas por aqui. E é isso. Vamos que vamos. Que bom, cara. Então vamos começar pelo mais importante, porque é o que todo mundo precisa e quer saber, tá? A galera já tá aqui, as linhas telefônicas estão tocando. A gente quer saber o seguinte: o Jets achou o seu quarterback do futuro, o da franquia, e por que é o Mike White? Eita! Que pavinho, meu camarada! Meteu essa? Meteu essa? Eu já quis jogar, já começar assim. Não, que papinho, camarada. Tá longe. Essa pergunta aí é pra desestabilizar o convidado. Eu ia falar pra chegar ficando esperto. Essa pergunta aí ainda não tem resposta, não, infelizmente. Mas faz sentido também. Muito cedo. O quarterback room de vocês esse ano, cara, surpreendeu positivamente, tá? Porque vocês tiveram aí 3 jogadores com flashes de bons jogos. Mas assim, falando sério, Zach Wilson, impressão da posição quarterback. Zach Wilson na sua primeira temporada, quais são as suas impressões? Cara, piores do que eu esperava. Desculpa, não tão boas quanto eu esperava, mas também não tão ruim quanto a galera tá pintando. E acho que tem um ponto aqui que é muito difícil para a torcida do Jets. Assim, isso não acontece comigo, mas acontece com muita gente que eu converso, que os poucos torcedores do Jets que eu conheço, e eu vejo isso muito acontecendo lá nos Estados Unidos também. É que, cara, esse é o ano 1 do rebuild, mas também é o ano 11. Então, Nossa, é muito difícil quando você vê, por exemplo, um Zach Wilson lançando 4 interceptações contra o Patriots. Se fosse o ano 1, se em 2018 a gente tivesse ido para os playoffs, a galera falava, beleza,
é um calor, a gente tá recomeçando, staff novo, vamos seguir. Agora, quando você tá 11 anos sem ir pros playoffs, no seu... Desculpa que essa conta aqui vai ser pesada de fazer de cabeça. Eu vou chutar aqui no seu 6º quarterback. Vai, você teve aí depois do Sanches, você teve Geno Smith, você teve Hackenberg, você teve Sam, você teve Fitzmagic. E tem mais alguém aí que eu perdi no meio do caminho. Mas enfim, então depois do seu 5º quarterback, 11 anos sem playoffs, é difícil pensar que é o ano 1. Então, cara, eu acho que falando de Zach Wilson, acho que tá muito cedo pra falar. Início foi muito ruim. Acho que ele tem dado, desde que voltou de lesão, tem dado sinais de progresso. Infelizmente, a volta dele coincidiu com a saída de muitos jogadores que estavam mandando bem, seja muitos por lesão. Então, assim, muito cedo para falar. Talvez uma nota 5 aí na temporada que possa evoluir para uma 6,5, 7, dependendo de como vão ser esses últimos 3 jogos aí. Os últimos 3 jogos que eu não espero tanta coisa, né? Tirando o jogo do Jacksonville que a gente joga nesse domingo agora, os outros 2 é contra Tampa e contra Bills, então... Eu não ia fazer isso não, mas como ele me deu uma Faça. facada no coração para fechar o episódio que a gente fez sobre o Boston Celtics aqui, eu vou trazer a lista dos celebres nomes aqui. Foram 13 jogadores que tiveram o privilégio de vestir o manto alviverde do New York Jets, desde Mark Sanchez, tá? Seja por um start, né, não esperado, algo de última hora, mas Greg McElroy, Geno Smith, Michael Vick no post do Prime, Ryan Fitzmagic, Bryce Petty. Vocês se lembram disso? Sabe um cara que eu esqueci, que, pô, esse mora no meu coração? Josh McCown. Exato. Tá aí na lista, esse eu esqueci. Esse daí tinha que ser mencionado demais, esse herói, esse que eu tinha certeza, vou ser muito sincero pra vocês, tá? Eu tinha certeza que o Josh McCown tava buscando morrer em campo. Eu tinha certeza absoluta disso. O sonho dele era, puta, morri em campo, ó, primeiro jogador na história, porque voltar para 26 anos aí de NFL, nem Tom Brady. Vai ser um ótimo técnico ou analista. Exatamente. Sim. Inclusive é um visionário, porque foi um dos primeiros a tentar vender a ideia para os times de um quarterback que ia ficar em casa, mas ia se manter no shape, mas para caso necessário, se der alguma merda gigantesca, aí você pode contratar o cara lá para ele jogar uma partidinha aqui, outra colar por você nesse período de Covid. Ninguém ainda chamou o Josh McCown, mas ele vendeu o pitch. Ele fez o pitchzinho dele. Além de Josh McCown, o meu querido, eu sei que do JJ também, mas eu acho que a gente pode vender essas fichas aí, JJ. Não tem mais o que a gente fazer. Não, já tô vendido nesse asset aí há um tempinho. Só eu, então, ainda tô apegado no meu menino Sam Darnold Schwarzenegger. Ainda não tô pronto para dizer adeus. Luke Falk, Trevor Siemian, Joe Flacco e Mike Crack White. São esses nomes. Teve Josh Johnson. Teve Josh Johnson essa temporada. Johnson, mas não chegou a startar. Ah, não startou, é verdade. Ele entrou quando o Mike White machucou. Exatamente. E Zach Wilson, né? O herdeiro das linhas azuis. Cara, essa é uma temporada no mínimo atípica, né? Para todo mundo, né? Para todos os times, obviamente, principalmente com Covid, né? E tal, mas também com bastante lesão, né, cara? Tem times aí por muito, talvez seja, e aí eu vi esse argumento sendo feito por uns analistas da ESPN, talvez seja um efeito
da má preparação ou do tempo que eles ficaram fora na temporada do Covid, né? Quando o Covid veio e levou, tomou o mundo de assalto, né? Então talvez a galera não tenha conseguido se preparar, proteger as articulações, e agora a gente está vendo times como, por exemplo, o Baltimore Ravens sofrendo muito com lesões de articulação principalmente. E aí, nisso, cara, eu sempre... porque dentro disso, dentro desse contexto, são duas coisas, são duas posições que precisam trabalhar bem sobre o caos. Então, eu não me importo muito com o número de interceptações do quarterback, eu não me importo muito com o número de vitórias ou derrotas se o time tiver declaradamente em rebuild. Mas o que eu presto atenção é se o time de fora parece lidar de forma estável com o caos, porque lidar bem com o caos é muito difícil, mas você consegue manter um nível de estabilidade e de trabalho, de evolução nisso. E essas duas posições, para mim, eu olho sempre para quarterback e para o head coach. E aí eu queria, a gente já falou um pouco sobre o Zach Wilson, eu queria saber as suas impressões sobre o Robert Saleh, que é mais um rookie, é um cara que veio muito bem recomendado, né, do 49ers, e foi uma temporada caótica e de rebuild para o Jets. Então eu queria saber suas impressões também. E é daí, inclusive, JJ, desculpa até antecipar aqui, que eu queria jogar isso pra ti, porque eu sei que o recorde, né, nunca é agradável quando você olha 3-11, né, do que a gente tem atualmente. A gente tá vendo aí mais uma temporada de dígitos duplos de derrotas pro New York Jets, mas é uma diferença gigantesca, pelo menos eu de fora sinto, do que de uma temporada quando você tinha aquele buraco negro chamado Adam Gaze. A energia que o Saleh traz é real mesmo, JJ? Fala pra gente, porque a sensação que eu tenho é que a galera tá disposta a correr e bater a cabeça na parede para passar pro outro lado por ele. É isso? Cara, a franquia comprou isso muito bem. No CT todo do Jets, você tem lá o All Gas No Break. Os jogadores usam camisas quando estão na sideline com All Gas No Break. Os jogadores falam muito bem. Mas eu sinto falta às vezes ver isso em campo. Eu entendo que, cara, tem muita questão aí junto, pegando o gancho que o Flávio falou sobre lesões. Cara, o Jets hoje não, né? Contando o jogo de domingo passado contra o Dolphins, jogou sem Carl Lawson, Mekhi Becton, Elijah Moore, Corey Davis, Marcus May, Foley Fatukasi, George Fent, Lamarco Joyner. Todos esses caras eram titulares do Jets. Todos eles. Então, assim, o Jets, obviamente, perdeu o Carl Lawson durante a pré-temporada, era a adição principal da Free Agency. Isso tudo é muito difícil, né, cara? Quando você quer mudar a cultura, quando você quer criar uma mentalidade vencedora. Concordo muito com o Flávio que, cara, vitória não é um stat de quarterback. Existem quarterbacks horríveis que ganham jogos, existem quarterbacks fantásticos que perdem jogos. Mas... Então, assim, o que eu senti muito falta do... Uma coisa que eu gosto, na verdade, do Saleh é que ele protege muito todo mundo. Desde jogadores a staff. No início da temporada, a torcida questionava muito o LaFleur, porque o Jets não era criativo, porque o Jets não marcava muito ponto, e aplaudia muito o Ubrich. E depois do bye na semana 6, inverteu os papéis. A galera começou a falar muito mal do Ubrich e falar muito bem do LaFleur. E nesse meio tempo, o Saleh sempre protegendo a galera. Olha, tipo, não é necessariamente culpa de um ou outro, a gente precisa melhorar como um time, a gente tem que entrar mais ligado, eu tenho que fazer um trabalho melhor de brifar os jogadores. Então, assim, sempre não colocando a culpa, né, mas distribuindo a culpa para o coletivo e nunca colocando especificamente um jogador. Acho que isso é muito importante no futebol americano, principalmente nesse esporte que tem muito espaço para um erro individual resolver um jogo. É uma saída falsa de um OL que empurra o time para fora de zona de field goal. É um offside numa terceira para 4.
que faz o ataque avançar, enfim. Você tem diversas formas, e acho que o Salah soube lidar muito bem com isso. Cara, parte da derrota, parte dos problemas que acontecem no Jets na temporada, eu vejo que é muito pelo fato dele ser um calouro, as famosas growing pains, ele vai aprender com isso, ele é novo na posição, ele é calouro, ele é a primeira vez dele técnico, ele nunca teve nessa posição, então ele vai aprender com isso. E aí você vê, às vezes, um delay of game que ele podia ter chamado timeout, um ajuste ou outro dentro de campo que ele podia ter feito e não fez. Mas, cara, de uma forma geral, eu tô gostando, tô encorajado. Claro que, como o Otávio falou, ver aí dígitos duplos de derrota não é o ideal, mas falar que eu esperava que esse time do Jets fosse terminar 5-12. Tá 3-11. E provavelmente vai terminar 3-14. Mas, então assim, vai ficar 2 vitórias aí do que eu esperava. Mas me preocupa muito mais do que o recorde são alguns jogos específicos. É o segundo jogo contra o Patriots que a gente toma 56, 46. Tô em dúvida aqui exatamente no número, não gosto muito de lembrar. É o jogo contra o Broncos que a gente é massacrado. Então, assim, tem alguns jogos. É o jogo contra o Colts que, sei lá, no meio do jogo o jogo já tinha acabado. Então, assim, o que me preocupa é isso. São esses jogos que a gente não compete, que a gente toma uma lavada. O Jets ganhou do Bengals jogando apertado, ganhou do Titans jogando apertado, perdeu pro Panthers na abertura da temporada. Vai, num jogo apertado, perdeu esse jogo agora contra o Dolphins, um jogo apertado e com bastante lesões, como eu mencionei. Esses jogos pra mim são ok, sabe? De novo, um time em rebuild eu não tenho problema. O meu problema é que o time esteja em rebuild, mas o time não jogue, não lute, não tenha competitividade. E eu acho que em alguns momentos da temporada faltou isso pro Jets. E aí parte é um pouco, acho que do culpa do Robert Saleh, de colocar um pouco mais de energia, de relembrar a galera, mas também parte um pouco de erros individuais ou erros de alguns grupos. Um exemplo, no jogo do Patriots, o Zach Wilson teve 4 interceptações. Dificilmente você ganha um jogo com 4 interceptações. E aí, em outros jogos, a nossa defesa não conseguiu segurar, manter o time adversário longe da red zone e da end zone. Então, cara, acho que de uma forma geral, eu não quero dizer satisfeito, porque 3-11 não dá pra você estar satisfeito, né? Mas, cara, eu ainda tô muito comprado com o staff todo. Robert Saleh, Ulbrich e LaFleur. Acho que eu tenho esperança que vá virar, sabe? O Ulbrich e o LaFleur e o Saleh que tocam a defesa do Jets, acho que eles estão fazendo mágica com as peças que tem. A mágica não tem dado muito resultado, infelizmente, mas o que eles estão tentando fazer tá dando pra fazer, sabe? É porque não dá, sabe? Acho que a galera, tipo, reclama muito da defesa do Jets e faz sentido reclamar porque não tá apresentando. Mas, cara, o gap de talento é bizarro. É bizarro. E ainda tem as lesões que aconteceram no meio do caminho. Então, assim, Isso sem falar que não há secundária mais jovem, acho, salvo engano, na liga, né? Não tem, exato. É a secundária mais jovem, composta no começo da temporada inteiramente de jogadores de late round picks, né? E alguns undrafted. Então, assim, ousadia não tá faltando, né, Jay? É um plano que o Saleh falou desde o início, né? Ele falou assim, o bom de um veterano é que ele já apanhou muito e ele aprendeu. Só que ele não tem, geralmente ele não tem mais a força física, né? Ele não tem mais o físico. E o bom de um jogador novo é que ele tem muito físico, mas ele ainda tá muito cru, ele ainda não apanhou na vida. Quando você tem os dois, você é Myles Garrett. Uma coisa é fato, não tá faltando apanhar pros caras. Então, a ideia dele é exatamente essa. Que os caras apanhando agora, entendendo agora como funciona,
na próxima temporada, daqui 2 temporadas, ele já tem uma expertise de como a liga funciona e eles ainda são jovens, então ainda tem muito para entregar. É arriscado? É arriscado. Cara, isso que você falou, não tem como ficar satisfeito, mas é inegável também que tem coisas muito positivas para se tirar, inclusive dessa defesa aí. Eu vou puxar aqui uma sardinha, porque quase sempre eu chego no privado do JJ para perguntar assim: JJ, fala pra mim, posso confiar? Posso largar o Quincy Williams no meu time titular no Fantasy? Ele fala, vai tranquilo. E aí eu comecei a reparar um pouco mais no garoto. De fato, a velocidade é assustadora. JJ me mandou um sack dele em cima, salvo engano, acho que é do Trevor Siemian. Eu não me lembro agora quem que é, mas é assustador. É como o nosso amigo Connor Hughes escreveu, é como uma chita caçando a sua presa. É absurdo. Inclusive, é um artigo bem maneiro no The Athletic, contando um pouco mais dos bastidores, né? Porque, para quem não sabe, o Quincy Williams, linebacker, que hoje tá ali pareando no centro daquela defesa ali do Jets com o CJ Mosley, é irmão, né, do Quinnen Williams. Enquanto o Quinnen teve, né, uma história muito uma busca por faculdades mais renomes no college, né? Jogou por Alabama, multicampeão por Alabama. O Quincy foi jogar em Murray State e precisou batalhar para chegar onde está chegando hoje, à beira aí dos 100 tecos na temporada. E uma coisa é fato, ele, por mais que a defesa, né, do Jets esteja sofrendo, jogue um número altíssimo de snaps, né, quando comparado à média da liga, ele tem do lado dele um cara que, apesar de não estar tendo a melhor das temporadas, né, no CJ Mosley, exatamente o modelo a ser seguido. O cara tem como ídolos o Brian Dawkins e, salvo engano... Ai, meu Deus. Já pode parar aí. O Brian Dawkins, já outro tá bom pra caramba. E outro cavalo. Agora já ocupa já o Brian Dawkins. Eu vi um vídeo, eu até mandei pro Otávio. Sim, o Hallelujah. Do Brian Dawkins, cara. O maluco fazendo... Tá aqui os Spikes falando que o Brian Dawkins diz pra ele, eu vou acabar com a alma dele, eu vou comer a alma dele. E aí, quando ele deu o teco no cara, gritando Hallelujah no meio do campo. Era um outro nível de dedicação e até de maluquice ali dentro do campo. O outro ídolo dele é o Cam Chancellor. Então, assim, 2 hard-hitting safeties, né? E o próprio Quincy Williams é um híbrido, né? Um linebacker convertido de safety. E aí, JJ, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente pode dizer que o Saleh conseguiu encontrar o segundo linebacker no time, porque, assim, Gerard Davis não dá mais. Já provamos que não dá. Não tem como roubar o snap aí do homem. A gente ainda tem o Sherwood e o Ramsey Nasirudin, que, né, molecada jovem ainda aí. Mas a gente pode, pelo menos, cravar o Quincy Williams como um baita acerto do Jets, do claim que deram no comecinho aí, há 14 semanas atrás? Sim, cara, ele veio... Acho que o Joe Douglas tem sido muito bom nisso, né? Achar esses valores em... seja late round, como a gente falou, ou então de undrafted, ou a galera que tá na waiver list. E sim, cara, é o que você falou, ele é um monstro, veloz demais, absurdo, tem uma aceleração gritante. Acho que isso atrapalha ele um pouco, às vezes, acho que ele chega tão rápido nos lugares que tipo, ele meio esquece de se ligar. Tem alguns jogos atrás, cara, que ele vai tão focado em dar o tackle, em parar a jogada, que tipo assim, se ele tivesse parado, olhado pra cima, ele tinha tido 2 interceptações na carreira, e uma com certeza era pick six. Esse aqui, tipo, gosto muito dele, cara. Tem potencial pra estar na rotação de linebacker, principalmente de titular, mas, assim, eu concordo, eu acredito que ele fique no time. O Jared Davis foi um dos que se machucou antes da temporada começar, ficou até, sei lá, semana 7 machucado. Diz ele que ainda não melhorou, então assim, eu não acho que ele volte ano que vem. O Jared Davis eu acho que não volta. Mas, cara, muito feliz com Quincy Williams. O Jets tem uns achados bons, assim, de undrafted ou na waiver.
E essa dupla com o irmão, você apoia isso daí? Você apoia no sentido de a gente, alguns episódios atrás, a gente propôs aqui uma brincadeirinha aqui bem desonesta. Eu cheguei pro Flavinho e perguntei, Flavinho, no seco, família Bowles ou família Watts? Daqui a alguns anos você quer estar falando aí da família Williams quase nesse nível aí, JJ? Eu acho que tá um pouquinho longe, cara. Eu sou clubista, mas nem tanto. Assim, Eu gosto disso. Eu acho que tá um pouquinho longe. Acho que tá um pouquinho longe, tá? Chegar ao sem tackle já tá bom por enquanto pro menino Quincy. E o futuro do Jets, né, na sua visão, é draft ou free agency? Draft. Tem que ser draft? Cara, aliás, vai ser um mix dos dois, mas eu acho que os principais valores vão sair do draft. Porque vocês têm jogadores, assim, o time completo, né? Obviamente, essa altura do campeonato ninguém está completo, mas o Jets sofreu bastante. Mas se vocês tivessem jogadores saudáveis, tem bons veteranos ali para fazer um time, sacou? Não tem porquê a temporada que vem não ser uma temporada de melhora, entendeu? Sim, mas sabe qual é o problema, cara? É que, e aí de novo eu volto para aquela dicotomia do ano 1 do rebuild versus o ano 11. E eu acho que é o ano 1 do rebuild, porque você para pra pensar, cara, o cara que tá mais tempo no Jets é o Marcus May. E ele é do draft de 2018. Desculpa. Não, 2017. Eu ia falar isso, mas é algum dos dois ali. Acho que é 2017. Deixa eu confirmar aqui. Não, é 2017, porque 2018 quem veio na first pick foi o Sam Darnold. É isso mesmo. Porque no 2017 veio o Jamal Adams e veio ele. Então assim, cara, o cara é de 2017, ou seja, a gente tá falando de 5 anos atrás. O Jets não tem... Então o Jets não criou base. Porque, você para pra pensar, olhando aqui o ataque. O que aconteceu no ataque? Quando o Corey Davis machucou, a gente tinha o Keelan Cole, tinha o Braxton Berrios pra jogar. Quando o Mekhi Becton machucou, a gente tinha o George Fent pra jogar. E aí, então, assim, no ataque, você teve peças nos segundo layers, né? Pra repor. E na defesa você não tem, cara. E, assim, de uma forma geral, se também no ataque a gente começar a cavar muito, você não vai ter. Então, o Jets não teve isso, cara, sabe? E geralmente, essa galera de quinto, sexto round é a galera que vai ficando no roster ali pra ser backup, o cara vai aprendendo o esquema de jogo e num titular machucado ele consegue entrar. E obviamente vai ter a diferença, mas não vai ser uma diferença gritante. Então, acho que falta muito isso. E eu tenho quase certeza que o Jets vai focar bastante na defesa nesse draft de agora. Vai depender muito. Inclusive. Oi? Bom draft pra isso, inclusive. Exato. Vai depender muito de onde parar, né? Se perder pro Jacksonville agora, é bem provável que já fique aí pick 2 ou pick 3, talvez até uma pick 1 em um cenário mais improvável. Mas então trazendo um dos dois edges aí, edge rushers, que são os mais cotados para ser pick 1 e pick 2, já é um valor fantástico. Aí você tem a pick do Seahawks, você pode pensar em linha ofensiva para ser um insurance aí para o Mekhi Becton e para jogar também de right tackle. E aí você vai. Tem mais 2 picks de segunda rodada, então assim, você consegue tirar um valor bom. Mas eu gostaria também de ver o Jets às vezes tirando uma pick dessa de segunda rodada e colocando num wide receiver veterano que já seja bem resolvido. Chutar aqui um Amari Cooper da vida. Eita. Dallas tá cheio de wide receiver aí. Será que uma pick de segunda rodada não convence? Não sei. Então... talvez pensar um pouquinho menor, mas eu entendi onde o pensamento tá indo. Porque eu acho que a Mari, mas eu entendi. Mas, cara, você falou do nome de um cara que, talentosíssimo, freak of nature, mas essa temporada ele se envolveu em algumas polêmicas aí sobre peso, não tá cuidando do corpo. O que você tem ouvido aí do Jets Twitter do Mekhi Becton?
Muito triste, cara, muito triste, porque esse é um problema e esse é uma, uma preocupação que a gente tem desde o dia um. Desde o dia que ele foi draftado, a gente fala, ele é um cara fantástico desde que ele se mantenha no peso. E claramente essa tem sido uma dificuldade para ele. Ele não tem conseguido aí. Geralmente quando se machuca. Uma batalha contra a balança. Essa lesão de agora não foi culpa dele, né? Infelizmente um cara do time caiu. Eu não lembro quem foi, mas caiu em cima da perna dele. E aí fez ele machucar. E obviamente ele é um cara gigante, então a recuperação para esses caras é um pouco mais demorada. Mas assim, cara, precisa muito dele. Ele já levou uns puxões de orelha, tanto do LaFleur quanto do Robert Saleh em coletivas, falando que ele precisa se cuidar do corpo. Claro que o Robert Saleh não falou direto dessa forma, mas ele falou, né, que para essa galera jovem eles precisam entender que o corpo é o principal ativo que eles têm, e se o cara não cuidar disso, ele vai ter uma carreira muito curta. E ele tem a lesão no pé que ele teve durante a preseason. Se o cara não cuidar do corpo, ele tem a chance de ficar voltando sempre. Então, cara, ele é um talento absurdo da natureza. Mas ele precisa se cuidar. E me parece que ele ainda tá muito nessa de não sei se eu vou, não sei. Daí não sei se o Jets trouxer talvez um outro nome grande para offensive tackle, se ele toma jeito ou não. E quem são para você os underachievers do Jets esse ano? Excluindo lesão, né? Cara, acho que um nome que pra mim é muito underachievo pelo tempo que ele tá, ele não vai jogar mais o restante da temporada, mas foi o Corey Davis. Recebeu o salário de wide receiver 1, recebeu as chaves da franquia como wide receiver 1, mas infelizmente ele não tá entregando como um wide receiver 1. Ele foi um cara que dropou muita bola no início da temporada, então isso afeta muito o Zach Wilson, né? Porque ele precisa de uma mão mais confiável, precisa de um cara que tá sempre pegando bola e infelizmente ele não estava sendo esse cara. Ele era um cara que eu esperava que nessa temporada tivesse aí 1.000 jardas, mais ou menos, de recepção, talvez dígitos duplos de touchdown, e ele não chegou próximo a isso. Cara, acho que ele seria o principal underachiever aí pra mim, da temporada. Corey Davis, que já brincou muito com o meu coração durante muito tempo no Fantasy. Então, aqui comigo, na minha casa, ele não entra mais. Nos meus times de draft, ele não entra mais, porque o Corey Davis sempre é uma decepção para mim. E aí, quando eu não tô esperando nada dele, ele vai lá e mete uma temporada boa. Então, para mim, eu não consigo lidar com esse nível de oscilação do nosso querido Corey Davis. Em contrapartida aqui, JJ, a gente tem um final, uma pena que ele se lesionou, né? Mais um, né? O Corey Davis, né, também sofreu com lesões a temporada quase que inteira, né? E o outro que infelizmente já tá descartado, né, das últimas partidas do Jets é o Elijah Moore, que deu pelo menos um sopro de esperança nesse receiving corp, né? Se o Denzel Mims morreu, tá morto com farofa. Se o Corey Davis foi underachiever, se infelizmente, por mais que a gente goste, Braxton Berrios não é um jogador para uma franquia que busca qualquer coisa cara, séria. Então, esse é o ponto. Eu acho que ele tem vaga, cara. Ele tem muita vaga. Não dá. Tem muita vaga. O receiver 4 pra mim. Exato. Um time, ok, Exato. Isso. É o que ele vai fazer ali. Ele vai ser retornador do Jets e vai entrar sempre quando precisar trocar ali no slot, alguma coisa, e ele faz bem, cara.
Por incrível que pareça, é bizarro. Ele faz, cara. É Ele um faz, bom ele entrega. tapa-buraco. Eu devo concordar. Ele É um bom entrega. tapa-buraco. Ele é um cara que. Mas é available, ele tá ali, Exato. entendeu? Ele tá ali, ele tá sempre pro jogo, entendeu? Exatamente. Ele é o cara que a gente tava falando aqui, que na hora que um Elijah Moore se machuca, ele tá lá pra jogar, cara. Naquela E fazer frase... muito bem o papel, entendeu? Inclusive fez uma jogada sensacional nessa última semana, aquela jogada que surpreendeu numa 3-15 e vocês passarem para trás e ele que converteu a terceira rodada. Uma jogada meio college, mas Baita rolou. passe do Jameson Crowder, inclusive. Que é outro que eu gosto muito. Sim, sim. Eu só fico imaginando o Jameson Crowder pegando o Elijah Moore aí, botando debaixo do braço, falando assim, vem comigo aqui que o pai vai te ensinar aqui a correr rota no slot. Só vem comigo. Situação melhor não há para esse cara, É. situação melhor não há. E, cara, foi... O Elijah Moore teve, de fato, um breakout atrasado, né? Mas acho que muito foi do... E, assim, foi estranho, porque no training camp a galera falava muito que ele era a próxima estrela e que ele ia jogar, ia ser fantástico, tal. Só que aí você via... Pô, os primeiros jogos não estão entregando isso. Cadê o Elijah Moore do training camp? E aí a diferença é que ele tava jogando muito de outside nos primeiros jogos. E aí depois ele começou a ter alguns snaps de slot. E hoje ele mistura muito slot e outside. E ele tem rendido muito melhor. Tem recebido muito mais targets. Então assim, cara, ele é uma baita surpresa. Mas pra mim ele não é a maior surpresa do Jets esse ano. Quem é a maior surpresa do Jets esse ano, DJ? Cara, é muito difícil pra mim escolher um dos dois. Mas Um A pra e um mim B. um A e um B. O A é o Michael Carter running back. Gosto muito. Ó, Vamos! Aviso para ano que vem, num time muito mais estruturado, uma linha funcionando, num esquema de passe mais desenvolvido, esse moleque vai deitar e rolar. Ele é muito jogador, muito jogador. É um cara que toma primeiro contato 1 jarda depois de correr e corre mais 4, mais 5. É um cara que tá sempre brigando por mais jardas. É um cara que é paciente para esperar os gaps se desenvolverem. Ele é muito jogador. Eu fico triste que ele é running back, né? Então, assim, Vida útil mais curta. provavelmente, sei lá, daqui 6 anos ele não tá mais jogando tanto. Eu falo pros meninos do Jazz, tomara que ele seja aqueles outliers que a gente vê, tipo o Leonard Fournette, que a gente tá vendo aí arrebentando. Tomara que ele mantenha. Tudo que a gente pede é um Curtis Martin de novo. Só isso. É, exatamente. Só isso, né? Nada Só mais. isso. Nada Só mais. quero uma década de 1000 jardas. Só isso. Nossa, se isso acontece, é fantástico. E o 1B, cara, é o Elijah Vera Tucker, que é surreal. Que eu gosto. Não foi Tem que pro dar o Pro- braço a torcer, hein? Tem que dar o Não braço foi. a torcer. Eu ia mencionar isso agora. Antes de mencionar. Ele não foi pro Pro Bowl porque a galera pegou no pé do Jets. É difícil ser o cara ir pro Pro Bowl tendo uma temporada de 3-11, mas enfim. Ele, pra mim, era Pro Bowler. Cara, foi um cara que foi ter, sei lá, a primeira falta de false start ou de holding na semana 8, alguma coisa assim, sabe? Tipo, é bizarro. O cara. Ele foi bizarramente um plug and play. E sendo que ele perdeu bastante tempo do training camp, porque ele tinha uma lesão. Tava com uma lesão no tórax. Então, assim, cara, foi fantástico. O que o moleque fez foi fantástico. Tem um touchdown, acho que é o primeiro touchdown do Elijah Moore do Elijah Moore não, do Michael Carter na carreira, que ele dá um pancake que é bizarro. Ele vai jogando o cara lá embaixo, bizarro. Ele é um outro moleque, assim, também que eventualmente vai entregar aí pro Jets 10, 12 anos de uma carreira fantástica. Salvo qualquer lesão aqui. Mas, Vou dar o braço a torcer, porque lá no Jets no Ar 10, tanto você, DJ, quanto o Flavinho brigaram comigo, porque eu falei, pô, mas tem Christian Darrisaw aí, não precisava subir, não quer... O cara tá pronto, Tavinho, o cara tá pronto, plug and play, bota ali do lado. Mikai, fica tranquilo, tu tem parceiro ali do lado, meu chefe, fica tranquilo, vem firme pra temporada que vem, dá essa alegria. E é aquela coisa, né, DJ, que a gente comentou também lá no episódio 10 do Jets no Ar,
a importância de se ter fresh legs, tá? Eu sei que a vida do quarterback, do running back, a vida útil é bem menor, mas tem isso ao seu favor, tá? Porque ele dividindo as corridas, né, com o Javonte Williams lá em UNC, só favorece ele, né, a chegar ainda mais firme, mais fresco aí na NFL. Agora, Sim. Jay, eu quero Eu fazer até, um ponto rapidaço nesse ponto que você falou sobre as trocas lá que a gente mencionou no Jets no ar, eu até dei uma olhada um pouquinho antes agora da gente entrar em quem foram as picks assim que estariam próximas ali pro Jets que fariam sentido. Cara, não tem ninguém que eu acho que tá tendo uma temporada não teria valido a Acertou pena, muito. sabe? Tipo, mano, tiver... Dá até um quentinho no coração quando tu vê um negócio desse. Nossa, A única coisa que tu não quer é um superstar antes do teu pique, é isso, né? Cara, nossa. Alguma coisa a dizer, Tavinho? Eu vou ter que dar o braço tanto a torcer que eu vou falar uma parada, tá? Pra mim, tá tendo a melhor temporada de OL, tá? À frente de Penei Sewell, à frente até do rapazinho do Chargers, que agora eu esqueci o nome. Christian Slater, né? Slater, é isso. Infelizmente aí, errei aqui, mas a gente aqui é sincero, a gente dá a cara a tapa, dá o braço a torcer, não tem essa não. Agora, o JJ, se você quiser, eu queria que você e o Rodrigo Tona fizessem um episódio especial de 5 horas, porque eu acho que nem 5 horas iam ser o suficiente para você explicar o porquê do Jets ter trocado de volta por Joe Flacco. JJ, pelo amor de Deus, o time do Jets, no final de tudo, é muito bonito, muito fofo, tudo que a gente conversou aqui, mas a gente sabe que tá tudo atrelado ao menino de ouro, tá tudo atrelado a Zach Wilson, e eu confesso a você que eu concordo lá com o Connor Hughes, quando ele escreve que o sonho, eu acho que seria um finalzinho de temporada de calouro do Zach Wilson, como foi o finalzinho da temporada de calouro do nosso menino Sam Darnold, né? Ganhando um joguinho, competindo ali, fazendo frente a frente com Texans e com Patriots. Agora, se esse é o futuro, só o tempo vai dizer pra gente. Agora, uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. Não vai faltar, de forma alguma, é entrega, cara, sem brincadeira, porque uma coisa que eu fico impressionado aqui é entrega de todos os lados, tá? Não só do elenco, mas principalmente do torcedor. Com chuva, com sol, com 11 anos sem playoffs, o torcedor não abandona mesmo, né, DJ? E aí eu te pergunto o seguinte... E é uma torcida que viaja muito, cara. E é uma torcida que viaja bem demais. E eu te pergunto aqui, o que segura New York Jets para a temporada que vem? O que vai manter esse torcedor viajando e vai dar alegria de fato para ele? Cara, é acreditar que é o ano 1 do rebuild, é acreditar que... E foi um ponto que eu não falei quando a gente falou de Steph, e o que me faz acreditar no Robert Saleh, e por consequência me faz acreditar no Jets, é que pela primeira vez, nesses 11 anos aí de rebuild, é a primeira vez que eu vejo o Jets ter um plano. Tem um plano claro. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente quer chegar até aqui nesse caminho. Me parece que o Jets tem um plano, me parece que o Jets tem um caminho a seguir, um caminho que eles entendem que faz sentido, e eu também entendo. Então, é o que faz o torcedor acreditar. E, pô, cara, desculpa se o Zach Wilson não tá tendo a temporada que o Mac Jones tá tendo. Desculpa se o Zach Wilson não tá tendo a temporada que o Herbert teve ano passado, que o Burrow teve ano passado. Tô sentindo rancor, hein, Flavinho? Tô sentindo rancor. Os jogadores evoluem de formas diferentes. Né? Exatamente. De muito jeito. E você cara, conta circunstâncias em volta deles, né? Esse é o ponto, sabe? Acho que a galera esquece muito e acha que o quarterback tem que evoluir sozinho. E não é, cara. Eu não tô aqui pra falar mal do Mac Jones, nem tal. Eu não era um dos caras que falava que ele era pique de 4ª rodada e que ele era produto do sistema de Alabama, não. Cara, ele caiu num sistema perfeito para as qualidades que ele tem. Sim. E, pô, até, sei lá, semana 5, semana 6, o cara teve training wheels, não lançava mais de 10 jardas. E o cara foi aprendendo. E, assim, o cara tá jogando pro maior técnico da história. Não, e aquilo, é o que a gente estava falando mais cedo. A gente,
o Mac Jones foi colocado numa situação onde o caos é reduzido, né? Então você tem muito mais possibilidade de calmamente se desenvolver, né? Sim. E ele mostrou evolução ao longo da temporada, dentro da temporada. É mais fácil não ver fantasmas nessas situações, né? É isso. Coitado do meu menino Sam Darnold, inclusive, que eu também era um Sam guy. Cara, se você parar pra pensar, eu vou até pegar aqui pra não ser injusto com ele, mas se você parar pra pensar, é a mesma coisa do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence era o Um prodígio. era o talento geracional, que inclusive eu acho que ele ainda pode ser, né? Que ele tem um talento Nesse pra podcast aqui, a gente nem chegou a discutir Trevor Lawrence no episódio do draft de tão certo que estávamos, né, Flavinho? tal. Mas, pô, vou trazer uns stats aqui pra vocês. No mês de novembro, o Trevor Lawrence lançou pra um touchdown. Um touchdown. Isso não é falado. O número de interceptações também é alto. E ele, além disso, né, ele não demonstrou aqueles jogos absurdos que a gente espera de um cara que é um talento geracional, entendeu? Tem hora que você tem cara, com esses caras, tem uns jogos que você fala assim, não, beleza, ele tá tomando muita porrada, mas nesse jogo aqui deu pra ver o que ele pode ser, tudo que ele pode ser. Sim. Eu esperava mais, confesso. Mesmo com todo o caos de Jacksonville, eu esperava mais do Trevor Lawrence. Não, eu também, mas eu entendo eu entendo o motivo, sabe? O cara não tá numa situação fácil, não tinha um técnico fácil, longe disso. Pelo contrário. Inclusive, nem tem mais técnico. Exato, não tem mais técnico. Então, assim, cara, precisa dar tempo ao tempo, cara. Eu penso que talvez pro Zach Wilson vai ser muito melhor essa primeira temporada apanhando muito pra também, tipo, cair na real. Eu não tô mais em BYU. Eu não tô... Oi? Criar casca. Criar casca, não cair numa sophomore slump igual o Herbert caiu, por exemplo. Então, assim, acho que ele tem tudo pra bombar no que vem. Depende dele, depende na off-season. Ele sentar e, pô, o que eu fiz de errado aqui? O que eu posso melhorar? Como é que eu acelero o meu processamento de jogadas e tudo mais? Então, assim, só depende dele, Legal. JJ, à medida que a gente fecha esse nosso episódio, queria primeiro agradecer você pela presença, vir prestigiar a gente aqui no Pés e Regatas. Eu mal posso esperar pela próxima oportunidade de a gente discutir não só Jets, mas futebol e draft também, porque a gente aqui nesse podcast somos viciados em draft com você. Muito obrigado pela presença, cara. E eu queria que você dissesse aí para os nossos ouvintes onde que eles podem achar o seu conteúdo. Eu agradeço, pessoal, o convite. Já faço o convite aqui ao vivo. Temporada acabar, passar umas semaninhas aí das férias, a gente tem que já vir com o episódio aí falando o que vocês acharam aí da classe do Jets desse ano. Deu uma pincelada aqui, mas aí lá no Jets no ar a gente faz olhando todo mundo. E para você me encontrar, Twitter, @JetsNoar, e Jets no ar em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Google Music, Castbox, Google Podcast, por aí vai. A gente faz parte lá da rede Fambonanet de podcast, então ainda não... é um negócio que eu penso em fazer, mas ainda não fiz não, às vezes escrever alguns textos lá, então se um dia eu escrever vai estar lá. E a gente tô com um projeto com o Tona da gente sempre fazer umas lives no na Twitch para falar de Jets. Então, também lá, twitch.tv/Jets no ar, você encontra a gente. Excelente. E para a galera que está nos escutando até aqui, Tavinho, que talvez não nos conhecia ou veio para cá para poder escutar o JJ também, onde que eles podem achar o nosso conteúdo? Seja muito bem-vindo. Antes de qualquer coisa, você pode encontrar nosso conteúdo no @Pedes e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Aproveita lá, vem você fazer parte dessa família, já passamos de 1000. Seguimos, rumo aos 3M, né, Flavinho? Rumo aos 3M, seguimos. A gente não para. Exato. E você também pode escutar os nossos podcasts. Você que já ouviu esse aqui, você sabe, tu sabe. Mas se você ainda não sabe, se você chegou na casa do teu cupincha, da tua cupincha,
e ouviu o Pads e Regatas rolando, pô, mas onde é que eu encontro isso daí? Vai lá nas melhores casas do ramo que você encontra a gente procurando por Pads e Regatas Podcast. E se você quiser mandar aquela mensagem pra gente expressa, xingar a gente ou pedir alguma, tirar alguma dúvida com a gente, fazer que nem o Otto Guimarães, nosso ouvinte, que mandou um e-mail perguntando, inclusive, não é bobo nem nada, não queria ficar, né, sem um bizu para esses playoffs do Fantasy. Se quiser mandar uma pergunta, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer de ler o teu e-mail aqui no ar e responder as tuas perguntas. É sempre um prazer, é sempre um privilégio. JJ, meu irmão, falando em privilégio, que privilégio contar com você e que privilégio é estar na presença de um cara que nunca ganhou do Philadelphia Eagles. É um prazer. A freguesia não podia ter A adega está deixar de de ter volta. um shotzinho no final. Resenha para isso, vocês já sabem. Muito obrigado, galera, por terem escutado a gente até aqui. É isso, grande abraço e até o próximo episódio. Peace! Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, pra gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo @Pads e Regatas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo padsregatas@gmail.com. Muito obrigado, galera. Peace!